Louvado seja o nome de Jesus. Como disse Daniel na sua oração, seja bendito o nome de Deus para todo o sempre. Amém? Que o nome de Jesus, que o nome do Senhor seja bendito para todo o sempre. Mas vamos à mensagem deste domingo. Está aqui no livro de Ageu, no capítulo 1, nós vamos começar. No ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Veio a quem? A Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e essa palavra também veio a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Vamos parar um pouquinho aqui para entender em que contexto se dá essa passagem bíblica. No pós-exílio, pós-cativeiro. O povo de Deus, por desobediência, por não atentarem segundo a palavra de Deus, eles foram levados em cativeiro pelo rei Nabucodonosor, lembra? O império da Babilônia levou cativo o povo de Judá. Já fazia mais de um século que o reino do norte, que são aqueles reis de Israel, tinha se espalhado por toda a terra. Então o reino do norte já não existia mais. Já tinha passado mais de um século. 130 alguns anos aí. E ainda existia o reino do sul, que era o reino de Jerusalém e Judá. E Deus, muito misericordioso, usou profetas antes do cativeiro para poder alertar aquele povo que eles precisavam melhorar os seus caminhos. Se você quiser, depois você lê Jeremias capítulo 7, que ali Jeremias está sendo usado por Deus para dar uma profecia para aquele povo. Porque o povo se apegava muito ao templo, se apegava muito, até mesmo ali, pelo fato deles terem o templo ainda em Jerusalém, que era o templo de Salomão, em todo aquele esplendor. Eles se fiavam muito no templo, mas, assim, pura religiosidade, porque na prática, eles não colocavam em prática nada do que Deus mandava eles fazerem. E Deus usou Jeremias ali no capítulo 7 para dizer, olha, se vocês melhorarem os vossos caminhos, eu vos farei habitar neste lugar. Mas não teve jeito. O povo não emendou, o povo não se consertou, e a Bíblia diz que Deus permitiu que o povo fosse levado em cativeiro. O povo foi levado para a Babilônia, e se você ler o Salmo 137, chama bastante atenção, porque ali, em vez do povo estar pedindo perdão a Deus, se arrependendo dos seus maus caminhos, eles estão pedindo vingança para Deus. Sabe assim, a pessoa já não está na obediência, e a desobediência dela leva ela a uma situação difícil, de cativeiro. E aí, o que Deus espera? Agora eles vão aprender. Porque esses 70 anos de Deus
ali que ele permite o povo ficar na Babilônia, o que Deus fala ali? Não, agora eles vão aprender a lição, né? Vão reconhecer que estão errados e vão se converter. Quem diz? O povo, no Salmo 137, você pode ler lá depois, o povo pede vingança, mas não pede perdão. Queria assim que Deus punisse os babilônicos por aquilo que eles tinham feito com o povo, né, de Judá, mas não se arrependem. A pessoa, às vezes, custa para aprender a lição. A coisa não está boa para ela, não está dando certo, em vez de ela se arrepender, ela ainda quer que o inimigo seja punido, mas ela não se arrepende. E era nessa situação que estava aqui a situação do povo de Deus. Deus levanta o rei Ciro para assinar um documento permitindo o retorno desse povo para Jerusalém. Vem uma primeira turma, que você já deve ter lido lá em Esdras, com Zorobabel, umas 50 mil pessoas retorna com ele. E esse povo que retorna, a grande maioria eram de sacerdotes. Você pode ler na história que você vai achar isso. Na própria Bíblia, né? A maioria eram sacerdotes. Por quê? Porque o culto a Deus precisava ser restabelecido. A busca a Deus precisava ser restabelecida. Quando eles chegam em Jerusalém, você pode ver lá no livro de Esdras, uma das primeiras atitudes do povo é construir novamente o altar do holocausto. E tem a parte também de Neemias, mas hoje eu não vou entrar nessa, eu vou ficar aqui no templo mesmo. Mas você vai ver lá que eles lançam o alicerce do templo. Porque Ciro tinha sido usado por Deus não só para deixá-los retornar, mas também para dizer, vocês vão voltar lá para reconstruir o templo do Senhor. E o povo chega a lançar o alicerce. Quem já construiu casa aqui? Não começa pelo telhado, né? Começa pelo alicerce. Então, os fundamentos da casa de Deus, depois desse retorno do cativeiro, chegou a ser construído. Só que assim, esse povo passou por muita dificuldade. Você lembra que, aí eu vou ter que falar do Neemias, que quando Neemias trabalhava lá no palácio do rei da Pérsia, e ele foi visitado por alguns irmãos, e ele perguntou como que estava o povo, e aí os que tinham restado do cativeiro, e eles dizem, olha, o povo está em grande desprezo, miséria. Quem lembra disso? Está lá no capítulo 1. E aí, aqui a gente já entende que tinha um problema. Qual? Dificuldade financeira. No retorno, eles enfrentaram esse problema. Que? Falta de recurso. Falta de recurso. E se você está construindo algo e você tem falta de recurso, isso se torna um problema, uma dificuldade. Eles também enfrentaram muito a oposição dos samaritanos. A princípio, os samaritanos queriam se unir com os judeus para ajudar nessa reconstrução, não só do templo, mas dos muros também.
Só que como os samaritanos era o que tinha restado do pessoal do Reino do Norte, e se misturado com os outros povos da terra, com os gentios, eles tinham costumes que não se alinhavam com a prática dos judeus. Eles praticavam, vamos lá, a lei de Moisés, mas como os judeus realmente buscavam a Deus, era diferente. E outra, estavam bem misturados, tinham se corrompido bem. Então os judeus não aceitaram essa ajuda. E aí, pelos judeus não aceitarem essa ajuda, aí você já viu, né? Em vez deles vão falar, tá bom, vocês não querem a nossa ajuda, nós vamos ficar por aqui quietinhos. Não. Aí o bicho se revelou. Lembra do Sambalate, do Tobias, do Gesem? Os samaritanos se tornaram o quê? Opositores. Eles inventavam história. Você vê lá na época de Neemias, eles soltando comunicados, dizendo que o Neemias, que era um governador, pretendia se tornar o rei. Então eles fizeram de tudo. Então havia uma oposição muito grande dos samaritanos. Você enxerga a oposição como problema também, como dificuldade? Sim ou não? Falta de dinheiro é dificuldade. Oposição do inimigo também é dificuldade. E tem mais uma questão, existem mais, a pastora está apontando só algumas aqui, para você entender, mas o esplendor do templo de Salomão, você não se vê na construção do templo pós-cativeiro. Não, pastora, não. Então, se havia essa expectativa no coração deles, porque com certeza muitos eram pequenos na época que foram eles chegaram a ter o conhecimento do que era o templo de Salomão, aí foram para o cativeiro, alguns pequenininhos, e tiveram a oportunidade de retornar. Então, se cria uma expectativa, vai ser mais ou menos assim, ou igual ou melhor, né? Que vai ser reconstruído o templo. E não foi desse jeito. Tanto que nesse próprio livro de Ageu, você vê Deus falando assim, eu não tenho problema com dinheiro. Não está escrito isso não, pastora. Deus fala assim, ei, minha é a prata, meu é o ouro. Porque o povo estava aborrecido com essa situação do templo aqui pós-cativeiro ser muito inferior no sentido de esplendor do que era o templo de Salomão. Imagina, você tinha uma mansão e agora você constrói uma casa mais simples. E isso desanimou o coração de muita gente também. Pastora, por quê? Porque o propósito da construção desse templo, tanto que Deus fala a glória dessa última casa aqui, que é esse templo pós-cativeiro, vai ser maior do que a primeira lá de Salomão. Mas o povo não estava compreendendo que essa glória era messiânica, ou seja, espiritual. Eles se prendiam em coisas materiais. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Mas o que Deus estava dizendo ali, que a glória dessa última casa seria maior, era no sentido que o Messias viria. Que como se diz, até mesmo a linhagem de Davi seria restabelecida para que o Messias chegasse lá na frente. Mas não aceitaram. E muitos desanimaram. Desânimo é dificuldade? É ou não é, igreja? Então você vê, falta de recursos,
você vê oposição de inimigos, você vê desânimo. Porque o templo não vai ser igual, então, o povo desanimou. E aí o que acontece, pastora? A obra é paralisada, só ficam os fundamentos. E o povo para de construir o templo. E isso perdura quase 20 anos, 16 anos. Ô pastora, é um bom tempinho. Já começou a construir uma casa e teve que parar? Então, eles começaram a construir a casa de Deus e paralisaram a obra. Mais de uma década, quase 2 décadas. Quase 2 décadas. Aí o que Deus fez? Quem está vivo nesse culto, diga amém. Quem entendeu até aqui, diga amém. Obra paralisada. Obra paralisada. Aí o que aconteceu? Deus levantou os profetas pós-cativeiro. Vamos lá, profeta antes do cativeiro, Jeremias, Isaías. Profeta durante o cativeiro. Vamos lá, igreja, você não gosta de aprender? Quem gosta de aprender, diga amém. Profetas usados durante o cativeiro. Você conhece 2. Ezequiel e o Daniel. Eles são profetas durante o cativeiro. Daniel morava na Babilônia, quem lembra disso? E ele é um profeta do Senhor. Ele dá revelações dos últimos dias. Profeta pós-cativeiro, Ageu, Zacarias. E um século aí depois, Malaquias. São profetas que vêm depois do cativeiro. Então, 16 anos aí de paralisação, quase 20 anos de paralisação, só alicerce, só fundamento. Deus move Ageu. Vai lá e fala com esse povo. Fala o quê? Vem a palavra do Senhor. 2, vamos lá? Assim fala o Senhor dos exércitos. Diga glória a Deus. Deus ainda fala. Ô pastora, esse povo já não ouvia mais. Porque para ficar tanto tempo, né, irmãos? Sem fazer o que Deus pediu. Deus falou, não, está na hora de eu falar com esse povo e chamá-los novamente para fazerem o que eu quero. E aqui ele já se apresenta para o povo, que Ageu fala com Zorobabel e Josué, mas eles vão transmitir o recado ao povo também. E Deus já se apresenta, eu sou o Senhor dos exércitos. Jeová Sabaote. Deus que domina todos os exércitos. Deus, como eu gosto tanto quando o missionário fala, Deus não tem problema. Deus é perfeito. E aí ele fala o quê? Este povo diz. Isso aqui me chama a atenção. Por quê? Porque geralmente quando Deus vai se referir ao povo dele, ele diz, meu povo. Meu povo. Você vê em Jeremias, ali, meu povo fez 2 maldades. Quais foram as 2 maldades em Jeremias 2? Me deixaram a mim, o manancial de águas vivas, e foram cavar cisternas rotas que não podem reter águas. Mas ali você vê que Deus se refere ao povo como meu povo,
quer dizer, eu sou o Deus deles. Aqui não tem erro de tradução. Aqui Deus está falando do povo que tinha retornado do cativeiro. Aqui Deus está falando do povo que havia, até mesmo retornado a Jerusalém. Aqui Deus está falando do povo de Judá, mas Deus, olha lá, porque grifa o meu povo, Deus se refere, é meu, esse povo pertence a mim. E aqui Deus está falando do mesmo povo, mas Ele não fala meu, Ele fala este. Deus estava chateado com esse povo. Este povo. Mas não é o mesmo, pastora? Sim, são os descendentes de Judá. É o povo de Jerusalém. Mas Deus está falando este povo aí. Sabe quando sua mãe te chama de uma forma carinhosa? E quando ela está brava com você, ela te chama pelo nome completo? Às vezes casal também. Ô meu amor, ô vida. E quando um está meio bravinho com o outro, chama pelo nome. Você até estranho, chamou pelo nome? E aqui Deus não está falando meu, Deus está falando este aí, este povo. Este povo faz o quê? Eles dizem, não veio ainda o tempo. 16 anos haviam se passado. O tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. Os fundamentos lançados, já tinham se passado 16 anos e o povo está dizendo que ainda não era tempo da casa de Deus ser o quê? Edificada. Isso aqui é desculpa de gente que já se acomodou. Que isso, pastora? Espiritualmente, sim. Não sou eu que determino qual é o tempo. É Deus. O Senhor do tempo é Ele. Não, ainda não é tempo. Não, ainda não é o momento. Para as coisas de Deus. Esse povo deixou a casa de Deus para depois. Deixou a casa de Deus deserta, abandonada, só alicerce. E agora vem a denúncia. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, aí Deus já se dirige ao povo, é para vós então tempo de habitardes nas vossas casas estucadas ou apaneladas ou luxuosas, e esta casa há de ficar deserta? Então esse é o tempo? Porque quando eles param de construir o templo, que só tinha alicerce, as paredezinhas começando a se levantarem ali, a Bíblia diz que eles começam a se dedicar às suas próprias casas. Mas Deus não quer que eu tenha a minha casa, pastora? Claro que Ele quer. Aqui o que está errado é a ordem das prioridades. E não eram casas, porque já tinham se passado aí quase 2 décadas, e não eram casas simples. Mas eles não tinham dificuldade quando chegaram. Já tinham se passado quase 20 anos. E mesmo com a dificuldade que eles apontavam lá, que fizeram ali eles desanimarem, não só a dificuldade, o desânimo, por não ser igual ao templo de Salomão, a questão também da oposição que eles sofriam, para a casa deles, eles conseguiram material de primeira linha. Porque casa estucada, que significa também apaneladas, também significa luxuosas.
Eles conseguiram, olha lá, ó. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Incrível. Como o ser humano, quando ele quer, ele dá um jeito. Sim ou não? Sim ou não? Conseguiram. E aí Deus fala, então é tempo de vocês, como se diz aí, né? Habitarem nas suas casas luxuosas, enquanto a minha está deserta, abandonada. Paulo escreveu a Timóteo, em segunda carta de Timóteo, ele fala no capítulo 3, Timóteo, saiba disto. É para você ficar sabendo, hein? Não vai dizer, eu não sabia, saiba disto. Coloca aí 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 para a pastora. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Continua. Porque haverá o quê? Só essa primeira parte. Porque haverá o quê? Homens amantes de si mesmos. O que é isso? Egoístas. Egoísmo. E a gente já está vivendo. Desde aquela época já tinha isso e hoje mais ainda. Homens amantes de si mesmos, avarentos, ou seja, amantes do dinheiro. Estava comentando com meu esposo, tem pessoas que são... Hoje a gente recebe muito pedido de oração de pessoas que estão viciadas nesses jogos online. Pastora, verdade, pessoas que estão viciadas em jogatina online. Aí eu estava conversando com ele, e eu falei, isso é uma espécie de avareza? E ele falou, sim, porque no fundo, a pessoa que cai nisso, ela quer o quê? Ficar rica. Ela quer ficar rica. Tem gente caindo nesses laços, irmão, do inimigo. É, né, pastora, mas se eu ganhar, a senhora quer o dízimo, né? Está amarrado. Quero que você obedeça a palavra de Deus. Que você obedeça a voz de Deus. Mas tem gente que está nisso. Tem gente que está nisso. Uma vez eu peguei um caso de um irmão da igreja. Ele era viciado nesses negócios de... Como que chama aquelas máquinas de... É isso aí mesmo. Viciado. Gastava o dinheiro dele quase todo nisso daí. Misericórdia, que coisa do cão. Mas muitos estão assim, egoístas, só querem saber das coisas materiais, das coisas da terra. Hoje, desde que eu acordei, Deus me incomodou muito com a palavra. Eu falei, meu Deus, mas Senhor, eu já preparei o esboço da pregação. Ele falou, mas você vai dar esse recado aí. Jeremias capítulo 10, no verso 3, depois eu mostro para você Levítico 20 e 23. Aí a gente volta ali para encerrar e tomar a Santa Ceia. Pode colocar no capítulo 10, aí no versículo 1, 2 e 3. A gente lê. Depois você pode ler o capítulo todo, tá? Porque eu vou ter que cortar a metade aí. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Qual? Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus. Irmãos, nós vamos ver muitas coisas acontecendo, e coisas que, se a gente não tiver enraizado na palavra de Deus, coisas que vêm para enganar, para iludir,
os sinais dos céus. A gente vai ver muita coisa acontecendo, porque com eles se atemorizam as nações. Vamos adiante. O que mais? Porque os costumes dos povos são o quê? Vaidade. Eu acordei com essa palavra hoje, e Deus me incomodando no meu espírito com essa palavra. Vamos ler em Levítico também, capítulo 20, verso 23. Deus lá atrás já tinha alertado o povo para, não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante o quê? Da vossa face. Porque fizeram todas estas coisas, portanto, fui enfadado deles. Coloca na tradução aí. Pode ser até linguagem de hoje, irmão. Olha lá, não imitem os costumes o quê? Dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais o quê? Que faziam. Uma das ordens de Deus para o seu povo é jamais se espelhar no mundo, nas nações, no sentido das práticas erradas do mundo. Mas hoje é muito comum você ver o mundo entrando até dentro das igrejas. Ô pastora, sim, porque muitos olham para as coisas deste mundo, dessa terra, e começam, como se diz, a querer imitar. Mas a nossa fonte de inspiração é a palavra de Deus. Você não tem que buscar inspiração no mundo, querer ser como as pessoas do mundo. E hoje, com esse advento de mídias, de redes, a informação chega muito mais rápido. Então, a pessoa acaba tendo uma vitrine ali de muitas coisas que nem reais são. Porque ali eles vendem o peixe que querem vender. E muita gente está iludida com isso. Eles vendem uma imoralidade, irmão, uma promiscuidade. Veja lá no mundo quem são as referências. A vontade de você fazer assim, nos olhos das crianças. Nem vejam isso. Mas para quê? Para que imitem. Para o quê? Para que desejem ser iguais. E Deus está falando, não imite. Não copie o costume das nações. Você é o povo de Deus. Cuidado com as coisas do mundo que você começa a trazer para a sua vida e falar, não, é assim que eu vou fazer. Não, faça como Deus manda. E muitos estão copiando o mundo nisso, porque o mundo lá fora, cada dia mais eu preciso trabalhar. Para quê? Para ganhar dinheiro. Para quê? Para comprar coisas, casa, carro, isso. Misericórdia, pastora. E muitos estão nisso. E estão deixando o principal de lado, igual esse povo aqui fez. E deixando o principal, a casa de Deus estava lá deserta. Vamos encerrar aqui. Ora, pois, assim diz o Senhor, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vamos ver na tradução atualizada. Aplicai o vosso coração, vamos lá. Ora, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai, vamos lá, igreja, considerai vosso passado. Sabe o que Deus está falando? Ei, vocês não aprenderam a lição? Ficaram 70 anos em cativeiro, não aprenderam a lição? Vão querer passar tudo de novo? O que Deus esperava? Ficaram 70 anos em cativeiro, agora esse povo vai voltar convertido. Né? Esse povo vai voltar diferente.
Ou aprenderam a lição. E que você sabe que muitos nem quiseram voltar, né? Porque estavam tão bem estabelecidos na Pérsia, Babilônia, né? Depois se tornou um império medo-persa, que nem quiseram voltar. Neemias só voltou porque Deus mandou chamar. Deus mandou chamar, sim, usando os irmãos que foram visitá-lo. Neemias estava muito bem empregado no palácio do rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei, tinha cargo de confiança. Quem está entendendo? Ele só voltou porque Deus o chamou. Quando aqueles irmãos relataram a tragédia que estava em Jerusalém. E aí foi quando ele jejuou, orou e entendeu, Deus está me chamando para ir lá. Mas muitos nem quiseram voltar. Que situação. E Deus está falando, considera o passado. Ei, vocês acabaram de sair de um cativeiro, vocês acabaram de retornar para Jerusalém e já começaram errado. Não aprenderam a lição, não? Parece que tem gente que quer passar tudo de novo, irmão. Diga, me livra, Senhor, de todo o mal. Quando Deus nos dê uma lição, que a gente aprenda. Raramente você vê Deus falando para o povo olhar para o passado. Pelo contrário, a gente vê muitas passagens na Bíblia onde Deus fala, não lembre das coisas passadas, nem considere as antigas. Você vê o apóstolo Paulo dizendo, uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás. Mas aqui Deus está dizendo, ei, dá uma olhadinha aí para o passado. Vocês acabaram de sair do cativeiro. Aprendam. Vamos lá. Vocês semeiam muito e recolhem o quê? Pouco. Vocês comem e não se fartam, bebem e não se saciam, se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário faz o quê? Coloca num saco furado. Vocês investem bastante e tem pouco retorno. E aqui não era nem o fato do povo estar plantando e não estar colhendo. O fato é que quando Deus não é a prioridade, tudo que a gente faz, parece que ainda tem um vazio. Você pode comer a melhor comida, se Deus não estiver na sua vida como uma prioridade, aquela comida não te satisfaz. Você pode vestir a roupa mais cara dessa terra, o sapato mais refinado dessa terra. Se Deus não estiver sendo na sua vida a sua prioridade, aquela roupa não te agrada. Aquele sapato não te satisfaz. Quem está entendendo? Você pode estar no melhor lugar da terra, se Deus ali não for a tua prioridade, aquele lugar não te satisfaz, não está bom. E a Bíblia diz que o salário ainda era como se colocasse num saco furado. Eles tinham salário? Tinham, mas também... Porque aqui, aí Deus não vai usar o Ageu nem o Zacarias, vai usar o Malaquias para puxar a orelha desse povo, porque não estavam sendo fiéis no dízimo. Lembra que o Malaquias fala, vocês não têm vergonha não de trazer animal caolho, animal doente, para oferecer de oferta a Deus? Apresenta isso para o teu príncipe, apresenta isso para a tua autoridade, se ela vai ter agrado de ti. Pastor, ele falou mesmo. Ele falou mesmo. E quantos não estão, deixando de ser fiéis ao Senhor? E o que é isso? Não entenderam ainda? Ah, pastora, mas eu sou daquela turma que não acredita que eu preciso ser fiel no dízimo, porque Deus, eu já te falei, Deus não tem problema nenhum com dinheiro, Ele é o dono da prata e do ouro.
Ah, Deus é dono de tudo. Mas quando Ele coloca o princípio da fidelidade e obediência, é para testar isso aqui, ó, o que? O nosso coração. Porque o ser humano, se ele não vigia, ele é avarento, ele é vaidoso. Então, quando Deus fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é provando sim a minha fidelidade, a minha obediência. Porque o ser humano, por natureza, é apegado às coisas. E outra que dízimo eu nem pago, dízimo eu devolvo, é de Deus. Assim diz o Senhor, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, considerai o vosso passado. Acorde. Subam ao monte, tragam madeira, edifica a casa, e aí sim dela eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Era isso que Deus esperava do povo. Deus não era contra eles terem as suas casas. O que estava errado era a motivação daquele povo, que só corria para aquilo que era seu. E Deus estava dizendo, vão, paguem um preço, subam o monte, busquem madeira, traga a madeira, edifiquem a minha casa, e aí sim, eu vou me agradar, eu vou ficar contente, eu vou ser glorificado, diz o Senhor. Vocês olham para muito e alcançam pouco, e esse pouco, quando vocês trazem para a minha casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre o quê? Para a sua própria casa. Diga misericórdia. Deus é Deus de primícias e não de sobra. Ô pastora, olha aqui no verso 9, vocês olham para muito e alcançam pouco. E esse pouco, quando vocês trazem aqui para minha casa, eu assopro. Por quê? Porque Deus não aceita sobras. O povo trazia as sobras, porque o que era bom mesmo estava na casa deles. Quem está entendendo aqui, diga amém. E aí Deus aceitava as sobras. Eu não tenho que tratar Deus com sobra. Tenho que tratar Deus com as primícias. Coloca aí um versículo que você ama, Pedro. Ele já até sabe. Deus tem que ser tratado com as primícias. 3:9, filho. Olha lá, Pedro que gosta desse versículo. Eu começo a falar de dízimo aqui, o Pedro já solta esse, ele não coloca nem o Malaquias. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Deus não tem que ser tratado com sobras, e sim com as primícias, com a primeira parte. E não é só nos dízimos, nas ofertas, é na nossa vida. Tem gente tratando Deus com as sobras. Você tem que dar o seu vigor, o seu melhor para Deus. Olha para Davi, Davi nunca ofereceu para Deus o pior. Não ofereça para Deus o resto do seu dia. Ofereça as primícias, o seu melhor. Quem está entendendo, diga amém. E só para finalizar, isso é questão de atitude. É você que tem que tomar a atitude de praticar Mateus 6:33, colocar o reino dele em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Quando esse povo começou a fazer isso, aí foi bonito, hein? Foi, pastor, assim. Porque aí realmente
as coisas começaram a mudar para eles. No capítulo 2, aí você vai ver a luta, né? Porque o povo estava meio desacorçoado, cadê o glamour do templo de Salomão? E aí Deus vai e fala com eles, mostra para eles qual que era realmente o objetivo da construção daquele templo. Mas deixa para outro dia.